Olá, meus amigos, meus caros alunos, retornando às nossas atividades para as aulas de processo civil, desta vez em EAD, ensino à distância. Aqui Marcos Mello, dando aula para vocês agora hoje de agravo. Lembrando que esse material aqui está disponível também lá no nosso portal. Por favor, consulte o portal, abaixe o material e acompanhe esse material nesta aula. Vem comigo, agravo do artigo 1015 a 1021. Pois bem, o agravo é um recurso. Normalmente esse recurso se presta a atacar uma decisão interlocutória. E aqui já passo a explicação de que, a lembrança de que nós já estudamos a diferença entre sentenças e decisões interlocutórias. Pois bem, normalmente o agravo, ele se presta a atacar uma decisão interlocutória, mas nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis e veremos daqui para frente. E nós temos três espécies de agravo. Primeiro, o agravo de instrumento, do artigo 1015 a 1020. O agravo interno, também conhecido como agravo regimental ou agravinho, do artigo 1021, que é cabível contra decisões monocráticas do relator. E, por último, o agravo em recurso extraordinário ou recurso especial, do artigo 1042. E esse agravo ele ataca especificamente as decisões monocráticas, ela é proferida pelo vice-presidente ou pelo presidente do tribunal, que não admite o recurso especial ou recurso extraordinário. De todos eles, vamos começar pelo agravo de instrumento. Pois bem, agravo de instrumento é o recurso interposto diretamente no tribunal. Isso faz muita diferença em relação à apelação. A forma de interposição do agravo, ele é diretamente no tribunal, diferentemente da apelação que é interposta perante o juiz que proferiu a decisão, proferiu a sentença. Portanto, quando o juiz proferiu uma decisão interlocutória e essa decisão interlocutória causou um prejuízo, poderá a parte interpor o agravo de instrumento diretamente ao tribunal. E isso é uma medida excepcional. O cabimento do agravo, como nós falamos para vocês, o cabe agravo contra decisões interlocutórias. Mas olha o detalhe importantíssimo. Não são todas as decisões interlocutórias que são passíveis de agravo. Por quê? Porque no artigo 1015 nós temos um rol taxativo das decisões interlocutórias contra as quais cabe agravo. Então nós temos um rol taxativo no artigo 1015, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e também os agravos das decisões agraváveis na legislação extravagante. Pois bem, no artigo 1015, que traz um rol especificamente, um rol taxativo, nós temos decisões que julga tutelas provisórias. Toda decisão interlocutória que julga tutela provisória cabe agravo. Quer seja tutela de evidência ou tutela de urgência, mas todas as decisões de natureza antecipatória ou cautelar cabe agravo. O mérito, número 2. As decisões que julgam o mérito do processo, desde que não se enquadram no conceito de sentença, porque enquadrando no conceito de sentença, nós sabemos que do artigo 1009, contra a sentença cabe apelação. Mas as decisões de mérito no processo, um exemplo, o julgamento antecipado parcial de mérito do artigo 356. Contra essa decisão, que é uma decisão interlocutória, caberá agravo. Terceiro, a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quarto,
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decidido o incidente, quer seja em qualquer forma de decisão, julgando procedente ou improcedente o incidente, caberá agravo. Quinto, a rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou o acolhimento do pedido da revogação. E aqui tem algo importante para ser observado. Olha, somente caberá agravo da decisão que rejeita o pedido da gratuidade ou que revoga uma decisão já anteriormente proferida concessiva. Assim, todas as vezes que defere a gratuidade de justiça, a decisão que concede a da gratuidade ou que mantém essa gratuidade, não é passível de agravo. Somente aquele rejeita o pedido. Tudo bem? Sexto, a exibição ou posse de documento ou coisa. Toda vez que o juiz decidir um incidente previsto no artigo 396A 400 do CPC, que trata da exibição ou posse de documento ou coisa, é passível de agravo. Sétimo, a exclusão de litisconsorte no processo. Havendo exclusão, contra a decisão cabe agravo. Oitavo, da decisão que rejeitar pedido de limitação de litisconsórcio. Cabe agravo. Nono, da decisão que admite ou que inadmite a intervenção de terceiros. Também cabe agravo. Décimo, a decisão que concede, que modifica ou revoga os efeitos suspensivos aos embargos à execução. Décimo primeiro, que há a decisão que redistribui o ônus da prova nos termos do artigo 373, ou seja, uma forma diferente de distribuição do ônus da prova. Décimo terceiro, outros casos previstos em lei. E aqui podemos citar a ação de improbidade administrativa, ou mesmo mandado de segurança. O que eu quero dizer nesse caso, outros casos previstos em lei, significa exatamente isso, casos previstos na legislação extravagante. Tudo bem? Vamos lá, forma de interposição. Os embargos eles são interpostos onde? Diretamente ao tribunal. Qual é o prazo, professor? 15 dias. 15 dias úteis. Contados de onde? Da intimação da decisão. E ele é interposto por petição fundamentada dirigida ao tribunal competente para o julgamento. Tudo bem? Olha, então nessa petição nós temos que ter o quê? As razões do pedido e o próprio pedido. Lógico, além do nome das partes e a exposição de fatos de direito. Ótimo? E aqui se assemelha muito ao recurso de apelação. Professor, preciso juntar documentos no agravo? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. O agravo, ele é instruído com documentos obrigatórios, disposto lá no artigo 1017 do Código de Processo Civil. Quais são? Contestação, petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão da respectiva intimação e as procurações dos advogados, tanto o agravante quanto do agravado. Lembrando uma coisa, que esses documentos eles passam a não ser obrigatórios quando o processo ele se tratar de eletrônico. Sendo processos eletrônicos, não há necessidade de necessariamente juntar esses documentos. Facultativos. Nós temos outros tantos documentos que pode juntar, desde que contribui para o julgamento do processo, é facultado às partes juntar qualquer tipo de documento. Preparo. Precisa de preparo? Sem dúvida nenhuma, né? Recolhimento de custas é fundamental. Precisamos recolher as custas para poder exercer o direito ao agravo. E esse aqui, juiz de retratação, é fundamental. Por quê?
Porque interposto o agravo, o juiz que proferiu aquela decisão interlocutória pode retratar da decisão dele. Lembrando que na apelação, quando interpõe a apelação contra uma sentença, a regra é que o juiz não pode se retratar da sentença. Aqui, no agravo, é diferente. No agravo, interposto o agravo, o juiz ele poderá retratar da decisão agravada. Ou seja, ele poderá modificar a decisão agravada. E havendo essa modificação, o agravo poderá ser prejudicado. Por quê? Porque perde o objeto. Ótimo? Vamos lá. Qual é o procedimento para o agravo? Primeiro, ele é distribuído imediatamente no tribunal. E ao distribuir, o relator poderá, no prazo de 5 dias, adotar as seguintes providências. Primeiro, ele pode atribuir ao agravo um efeito suspensivo, ou seja, suspendendo a decisão do juiz. Ou, no caso, ele pode antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, ou seja, já pode conceder o que a parte está pedindo no agravo. Segundo, ele vai mandar intimar o agravado para apresentar a resposta num prazo de 15 dias, o que se convencionou chamar de contrarrazões ao agravo. Isso é o exercício do direito ao contraditório. Terceiro, havendo casos que a lei determina a intimação do Ministério Público, a sua intervenção, vai ser ouvido o Ministério Público. Tudo bem? Após isso, ele vai dar o seu voto e vai encaminhar para julgamento no órgão colegiado. Ótimo? E os efeitos do agravo, nós temos dois. Primeiro efeito devolutivo. Portanto, o agravo, via de regra, ele devolve para o Poder Judiciário a matéria questionada para ser reapreciada. E segundo, efeito suspensivo. Nem todos os agravos detêm esse efeito. Somente adotará esse efeito o agravo que houver o pedido expresso do agravante ao relator, para que suspenda os efeitos da decisão agravada. Lógico, o relator observando o fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e também o perico in moram, ou seja, o perigo da demora, ele poderá conceder o efeito suspensivo ao agravo. É isso aí, meus alunos. Agradeço pela atenção de todos. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.